6/10/2024, hoje é o grande dia para você exercer o seu papel de cidadão, a democracia brasileira, viva ela! Porém tem outra pessoa, além de nós, meros mortais, um ser imortal e intocável que também está exercendo a sua democracia. E a dele, né, é intocável e inquestionável. Quem é ele? O Todo-Poderoso, o de sempre. Aquele o qual não se pode dizer nem o nome. Xandão. Aquele mesmo, tá na matéria aqui do Merdópolis, inclusive com muito orgulho por parte deles, deixando claro que ele intima o Marçal a depor em 24 horas, nesse caso. Essa intimação aconteceu no dia 5/10/2024, né? A matéria saiu às 17h13, então mais ou menos Marçal deve ter até 16 horas ou 18 horas para cumprir. Pleno dia de votação, e o cara mostra que ele está acima de tudo, de todas as leis, de todas as constituições, e coloca, né? Isso é histórico, nunca vi isso acontecer. Um juiz chamar alguém para depor no dia da eleição, né? Mas ele chamou. E caso ele não vá, olha o que pode acontecer. Caso o influencer não vá depor, ele poderá ser punido, inclusive com a cassação de sua elegibilidade. Ele que concorre para a Prefeitura de São Paulo. Então tá aí, ó. Todo-Poderoso intima Marçal a depor em até 24 horas. E por quê? Por uso sistemático do X. Então agora você, né, que é um cara inteligente que acompanha o nosso canal, sabe o motivo. E eu já tinha cantado essa bola aqui. Eu digo, olha, essa investigação que a Polícia Federal vai fazer em cima de quem usou o X nesse período que ele estava bloqueado, né, o antigo Twitter, não vai ser para rastrear cada pessoa, 20 milhões de pessoas, mas apenas aquelas que são importantes para o sistema, aquelas que estão atrapalhando de alguma forma. Se você mesmo estiver fazendo posts que muitas pessoas curtem, tem grande repercussão, você está na mira. Se é claro, se você é antissistema. Então tá aqui, ó, tudo feito dentro da legalidade. Ele já pediu, antes de acontecer a denúncia inclusive do Boulos, do tal documento falso e etc., ele já tinha pedido à Polícia Federal, e eu já falei, né, disse justamente isso. Olha, gente, ele vai para cima daquelas cartas marcadas. E justamente agora você tá vendo o cumprimento disso. Tá aqui, ó. O Todo-Poderoso do Olimpo intimou o candidato e influencer Pablo Bossal a depor em 24 horas após Marçal utilizar a rede social X, bloqueada no país desde 30 de agosto. Caso o influencer não vá depor, ele poderá ser punido inclusive com a cassação de sua elegibilidade. Marçal concorre à Prefeitura de São Paulo e tem Guilherme Boulos, PSOL, como principal adversário. O Nunes ficou de fora aqui, né? Segundo a mídia de extrema esquerda. Segundo a decisão de Moraes, a postura de Marçal no X caracteriza abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade. Moraes diz ainda que o candidato fez uso sistemático desse perfil na data de hoje, bem como nos dias anteriores, e cabe na hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizaram subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com um discurso de ódio e antidemocrático. Aqui também você começa a entender, né, o que é que eles consideram de fato antidemocrático. O Bossal, né, foi muito pressionado a se posicionar e dizer se era a favor do impeachment desse Deus, né, todo-poderoso, e o Marçal acabou cedendo e dizendo sim, eu sou a favor. E aí tá aqui a classificação que eles fazem, antidemocrático. O homem, ele é como se fosse a Atena. Lembra da Atena dos Cavaleiros do Zodíaco, a Saori Kido? Ela era a reencarnação de Atena. E esse homem também é a reencarnação da democracia, né? Quando ele tá furioso assim, aparece aquele cosmo com a democracia atrás dele. Literalmente é isso, meus irmãos. Só que não, né? Um desses exemplos foi a propagação por Marçal de um laudo falso de Boulos nesse documento. O pessoalista aparecia como já tendo sido admitido em internação hospitalar por uso de açúcar. Mais cedo, o juiz Rodrigo Mazzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, concedeu a liminar para os posts falsos de Marçal fossem excluídos de todas as redes sociais. Depois, a Polícia Federal anunciou que abrirá um inquérito contra o candidato por vinculação do documento falsificado. As provas coletadas pela instituição aparecem na decisão de Moraes, incluindo um pôster do influencer intitulado "Tá aqui a prova sobre Boulos". Questionado nessa tarde, Marçal disse não ter nenhuma ligação com um laudo mentiroso. "Não fui eu que dei o laudo, só publiquei. Tem que checar com o meu advogado, ele recebeu", afirmou. Eu mostrei esse vídeo aqui e aqui encerra a matéria.
Sinceramente, família, eu não tô de forma nenhuma, né, questionando o sistema perfeito e incriticável do Brasil. Agora eu não vou pôr os pés lá. Eu sei que é uma merda eu falar isso aqui, mas sinceramente, família, eu não vou pôr os pés lá. Eu prefiro não fazer parte. Primeiro que eu não sou de São Paulo, né? Eu não tô em São Paulo, eu tô aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, é onde eu voto. E aqui a eleição é mais do mesmo, né? Ou você vota nos mesmos ou nos mesmos que estavam, não tem nada novo. Então pra mim aqui é perdido, né? O pessoal de São Paulo ainda tem algo pra arriscar, não é o meu caso. Sei que isso é uma falta grave, né? Você vê que um negócio é tão sério que você nem pode ser preso, nem o candidato pode ser preso 15 dias antes da eleição e nem o eleitor, né? No dia da eleição. Hoje, por exemplo, ninguém pode ser preso. Então é uma coisa muito séria, né? Eleição a gente sabe que é uma coisa muito séria, mas eu não vou, eu prefiro ir lá depois, né? E justificar. E lá eu vou dizer, né? Se a juíza perguntar, o juiz que tiver no... que tem que ser lá, né? No fórum que você vai. Aqui na minha cidade pelo menos é assim, né? Pra justificar. E eu vou dizer, né? O porquê eu não fui. Só isso. Eu acho que quando você não tá de acordo com uma coisa, por mais errado que a gente possa estar, né? Afinal de contas, é tudo perfeito no Brasil. Deixar bem claro isso, não estou levantando nenhuma dúvida. Apesar disso, eu prefiro agir dessa forma, família. Eu prefiro, porque eu acho que já tá na hora, né, do povo entender o sistema que a gente tá, nessa briga toda, um monte de gente fazendo vídeo aí em apoio ao Marçal, pessoas até que nem são do estado de São Paulo, né, dando força e tal, como eu, por exemplo, como muitos de vocês, boa parte de vocês, e tudo isso pra quê? Pra vir um cara, né, inventar lá um entendimento dele, né, jurídico, condenar o cara por uma coisa que nem existe. Essa história de fake news ainda não tem uma lei específica para isso, mas tem um inquérito infinito aí. Então assim, é a opinião de uma pessoa valendo mais do que a de milhões de brasileiros, né, a qual nós fazemos parte. Então não vejo sentido, família, não vejo, né? Não adianta, porque a gente quer uma coisa e os caras fazem uma aposta, né? E você tá vendo que dificilmente o cara vai assumir, né? Eu acho que só isso aí prova que o cara é de fato antissistema, porque o sistema todo tá contra o cara, tudo, né? E eu, sinceramente, família, eu pergunto a vocês, como é que você ainda vai seguir pessoas aqui nesse YouTube mesmo, que se diz conservadores, que se dizem de direita, mas que atacaram o cara, né? E com as mesmas acusações, com o mesmo argumento, com a mesma agressividade do que tem de pior nesse país, que é a esquerda, né? Você vê essa mídia aqui formada por pessoas que provavelmente você não convidaria, justamente por ter uma conduta imoral, você não convidaria nem para tomar um copo d'água na sua casa, porque se você tem filho pequeno, você não queria que eles vissem o comportamento dessas pessoas, não queria que eles se contaminassem com isso, né? E mesmo assim, a pessoa que se diz ser tão diferente dessas pessoas vai e concorda com elas e ataca um cara que está sozinho, né? Literalmente sozinho, que não repartiu a prefeitura em diversas fatias como se fosse um bolo ou uma torta de maçã. O cara tá indo pra cima, né? Eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido o contrário, né? Por exemplo, se tivesse sido o Datena ou o Boulos que tivesse postado alguma coisa falsa sobre o Marçal, a mídia nem daria importância. Diria que é coisa da campanha mesmo e que não há provas que foi o próprio Boulos ou o Datena que postou. Mas como é o Marçal, não há o direito ao contraditório. Já é ele e acabou. É ele e ponto final. Então tá arriscado, ainda que São Paulo dê a vitória a ele, ainda que isso aconteça, ele não assumir. Agora, se você me perguntasse, Davi, qual é a sua teoria sem fundamento, sem lógica nenhuma? Eu acho que isso aqui tudo é o mágico, chamando a sua atenção para um lado enquanto a mágica acontece no outro. Eu não posso falar mais do que isso, sabe? Mas no truque de mágica, você cria uma distração. Você pode perceber que quando ele chama a assistente de palco, geralmente ela tem uma beleza exuberante, né? Chama a sua atenção. Eles colocam um tipo de saia misturado com maiô, onde as pernas ficam de fora. Aí vem a moça, coloca aqueles pernãos, às vezes trazendo fogo, um animalzinho. E você rapidamente, né, começa a olhar para aquilo. Roupas sempre brilhosas, né, bem chamativas. E aquilo chama a sua atenção. E enquanto você está distraído com aquilo, rapidamente a mágica está acontecendo. Então, entendendo esse truque de mágica, né, eu não duvido nada se o Marçal não só não vencer, como ainda ficar de fora do segundo turno. É bem provável, meus irmãos, que aconteça, né, a não ser que o povo dê uma resposta muito grande, sabe? Coisa assim de 70% para ter um segundo turno, eu acho, né? Posso estar falando bobagem aqui, então é só o que eu acho, tá certo? Então, mais uma vez, você que quer ir votar, vá, né, exerça a sua democracia.
Mas eu sinceramente vejo um monte de coisas erradas e eu prefiro justificar o meu, né? Então é isso que eu tenho pra dizer. É lamentável ver isso aqui, né? E a culpa de tudo isso rolar não é do Marçal, é dessa direita canhota que fica aí barganhando, que fica aí usando a nossa dor, os nossos problemas como bandeira, e enquanto o povo só se estrepa, né? São taxas sobre taxas, o país literalmente quebrado, os investimentos fugindo daqui, o povo tendo que trabalhar dobrado para ter o que já tinha, até menos, né? E é isso, meus irmãos, vai fazer o que, né? Um murro na nossa cara aí, pleno dia de eleição, né? Acho que o Marçal deve dar uma carreira lá para fazer o voto nele mesmo e já correr para depor. E ele pode se acostumar com essa rotina, né? Principalmente caso aconteça um milagre ele seja eleito, ele pode se preparar com essa rotina aí, porque vai ser bem corriqueiro, né? Até se ele chegar, acho difícil ele cumprir esse mandato, né? Terminar. Enfim, família, o sistema é implacável, como vocês sabem. Boa sorte para vocês, espero que a sua cidade aí esteja numa situação melhor, tenha pessoas boas para que você possa eleger, né? Espero isso, mas vendo como o sistema está montado, família, essa barganha, fatiação de prefeitura, né? É difícil, né, que as coisas melhorem. Aqui na minha, sinceramente, os candidatos também não valem nada, né? Nenhum deles. É terrível, é terrível. Enfim, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto. Talvez às 17h45 eu volte aí para anunciar se já tiver saído, né? Senão a gente posta alguma coisa aqui e vamos trocar ideia como sempre, né? Mas enfim, depois a gente vai comentar aí os resultados. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Ah, e deixa a tua opinião, você acha que o Boçal chega? Você acha que se ele chegar ele termina o mandato? E essa atitude do Todo-Poderoso, como você considera? Deixa aí nos comentários, me diz se você vai votar ou não, tá certo? Eu quero saber. Ou se você vai ser como eu, vai preferir justificar. Coloca aí. Um abraço e agora sim, fui!